Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar discutindo um pouquinho sobre o mundo, os principais conflitos da atualidade. Mais precisamente, vamos discutir os principais conflitos na África. É importante a gente entender que tivemos e temos problemas com as fronteiras impostas na África versus as diferentes etnias que lá se encontram. Ou seja, na divisão das fronteiras do continente africano, não foram respeitadas as diferentes etnias, tá? Também vamos estar discutindo o quê? Um pouquinho sobre o aumento de gastos com armamentos a nível mundial, vamos estar discutindo o aumento do número de guerras, né? O ressurgimento do que nós podemos chamar de tribalismo, o imenso aumento da participação de crianças nos conflitos armados, né? Nesses conflitos bélicos, e o aumento, consequentemente, também de refugiados, devido ao quê? Ao aumento de conflitos. Então, vamos estar discutindo hoje os principais conflitos da atualidade, mais precisamente, os principais conflitos na África. Comigo aqui na tela, diz assim, vamos ler um pouquinho desse texto proposto para nós, vamos resolver algumas questões, algumas atividades para fixação do conhecimento dentro desse contexto dos principais conflitos da atualidade. Comigo aqui na tela, então, o britânico John Keegan, 1934 a 2012, um dos mais importantes historiadores dos conflitos armados, afirma em sua obra Uma História da Guerra que, nos últimos 5.500 anos, houve uma relativa paz entre os povos em apenas 292 anos. Olha só que pouco tempo, né? De paz. Segundo ele, a história escrita do mundo é, em larga medida, uma história de guerras, porque os estados em que vivemos nasceram da onde? Como é que eles foram formados? De conquistas, de guerras civis ou lutas pela sua independência. Em geral, considera-se guerra todo conflito armado que envolva 2 ou mais estados e que resulte da morte de pelo menos 1.000 pessoas por ano. Segundo este critério, durante todo o século XIX, teriam ocorrido apenas 107 guerras. No século XX, então já no século XX, elas foram mais de 300, envolveram cerca de 100 países, matando milhões de pessoas. Somente na Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, morreram cerca de 10 milhões de pessoas, e na Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, cerca de 50 milhões de pessoas. O século XXI, comigo aqui então na leitura, seguindo, tem marcado o ressurgimento do tribalismo, como pontuei inicialmente, né? Entre outros temas, né? Aumento do tribalismo, aumento de gasto mundial com armamentos, aumento do número de guerras, aumento da participação de crianças em conflitos armados, conflitos bélicos e, consequentemente, o aumento de refugiados, né? Seguindo aqui na leitura, com diferentes etnias entrando em conflito. Os conflitos tornaram-se tão numerosos que é quase impossível se informar sobre todos eles. Semanalmente ocorrem novos conflitos, alguns dos quais duram poucos dias, mas que resultam em dezenas ou centenas de mortos e feridos, além de produzirem grandes danos materiais. As notícias que vemos na mídia estão longe de retratar a verdadeira extensão e o número de conflitos armados no mundo atual, já que não há espaço, interesse e ou tempo suficiente na mídia para comentar todos estes conflitos. Segue aqui comigo. A base étnica de muitos conflitos está no quê? No uso das manifestações culturais como elementos para diferenciar as minorias e mantê-las segregadas, gerando uma espécie de preconceito cultural ou preconceito étnico. Há preconceito contra religiões, línguas, hábitos alimentares, formas de vestimento, etc. Estamos só contextualizando, estamos discutindo principais conflitos da atualidade, vamos discutir um pouquinho mais pormenorizado, um pouquinho mais com detalhes, os principais conflitos da África, entendendo que nós tivemos diversos problemas que foram desencadeados pela divisão, pelas fronteiras impostas no continente africano, não respeitando as diferentes etnias, ou seja, na divisão das fronteiras da África, do continente africano, não foram respeitadas as diferentes etnias que lá estão. Segue aqui comigo, então, no último parágrafo. Diante das ameaças exteriores, muitos desses grupos étnicos reagem com um progressivo isolamento na tentativa de manter sua integridade e identidade cultural. Quando vivem em guetos,
Tornam-se comuns diferentes tipos de proibição, como casamentos interraciais, práticas de certas religiões, consumo de determinados alimentos, entre outros. Essa é a forma que o grupo encontra de se manter fora da influência da maioria que o circunda e que ameaça destruir seus valores. Segue comigo aqui na leitura. Aqui tem algumas imagens para a gente tentar visualizar, sair do abstrato, vir para o concreto, tentar visualizar isso que nós estamos discutindo, mundo, principais conflitos da atualidade, né? Então vamos lá na leitura. Muitas vezes o impulso para as perseguições e o extermínio de minorias é dado por um Estado, como ocorreu no caso da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, com base na ideologia nazista. Outras vezes, o componente impulsionador é a religião dos grupos majoritários e os interesses econômicos de certos grupos que têm acesso ao poder político. Aqui os senhores estão vendo essa foto inicial, acima, vemos pessoas usando o quê? As estrelas de judeus, distintivo imposto pelos nazistas para identificar e segregar judeus na Alemanha ou nos locais sob sua ocupação em Lodz, em 1940. E na foto abaixo, certo? Na atualidade, muitas minorias se isolam em comunidades fechadas, guetos, mantendo suas tradições e crenças. Há exemplos de muitos judeus que vivem em Nova York, como o senhor está observando na foto, nos Estados Unidos. Segue comigo aqui. O racismo é um ingrediente essencial do nacionalismo. Nacionalismo, por sua vez, é um movimento político que procura atingir e conservar a autonomia, a unidade e a identidade nacional em nome da população. Estamos discutindo o quê? Principais conflitos da atualidade. Eu estou pontuando, estou contextualizando alguns termos, algumas definições para os senhores. Em particular, estamos discutindo agora o racismo, né? Os nacionalistas defendem a ideia de que pertencer a uma nação constitui um sinal de identidade e que isso define uma comunidade como uma entidade soberana e única. Evidentemente, esta ideologia nega o quê? A identidade das pessoas que tenham cor de pele, idioma, tradições, costumes ou religião diferentes da maioria nacional, gerando discriminação e exclusão. O século XXI tem sido marcado pela explosão do quê? De conflitos nacionalistas, étnicos e religiosos. E é dentro desse contexto que estamos discutindo os principais conflitos da atualidade. Em particular, vamos avançar na discussão um pouquinho dos conflitos na África. Aqui, só para a gente observar, ó, em 1995, os gastos com armamentos do mundo mantiveram-se em média de 800 bilhões por ano, acelerando-se desde então. Segundo o Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo, certo? Em 2017, os gastos militares mundiais atingiram um pouco mais de 1,739 trilhão. Teve um grande aumento, certo? Com gastos militares. Os 5 países com maiores gastos, que em conjunto tiveram cerca de 60% das despesas militares do mundo, são Estados Unidos, China, Arábia Saudita, Rússia e Índia, conforme os senhores podem observar nesse descritivo. Esse aumento de gastos com armamentos, houve também, além disso, um aumento do número de guerras, né, o ressurgimento do que nós chamamos de tribalismo, certo? A participação, uma grande participação de crianças também nestes conflitos armados, nesses conflitos bélicos. Comigo aqui na tela, a ONG sueca informou que no final de 2017, 9 países do Clube Atômico, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte, possuíam 14.465 armas nucleares operacionais, estavam em funcionamento, das quais mais de 13 mil concentradas onde? Estados Unidos e Rússia. Há ainda o problema da participação crescente de crianças nos conflitos bélicos, conforme acabamos de discutir com os senhores. Tem uma atividade aqui, atividade 1, que vai ajudar a gente a fixar o que nós estamos discutindo, que é mundo, principais conflitos da atualidade, em especial, vamos estar avançando um pouquinho nos principais conflitos da África. Atividade 1, da página 232. Então, diz assim, ó, tem uma charge aqui do lado, né, descrito intolerância, racismo, discriminação, preconceito, querendo dizer que para onde você vai, dando uma a entender, né, que para onde o caminho que você seguir, o caminho que você escolher, vai ter algum tipo de diversidade a ser enfrentada, né? Então a letra A diz assim: qual é a crítica presente na charge? E a 2, é possível afirmar que ela retrata uma situação atual? Justifique. Então vamos lá, uma sugestão de resposta para letra A. A charge evidencia o drama vivido por refugiados que encontram em seus destinos diferentes formas de preconceito. Então não importa, a charge está querendo dizer isso, não importa para onde você vá, de alguma maneira você vai encontrar diferentes formas de preconceito. E letra B, é possível afirmar que ela retrata uma situação atual? Justifique. Então sim, é possível sim.
É possível observar essa situação vivenciada por refugiados, principalmente asiáticos e africanos, com destino à Europa. Também nos Estados Unidos é crescente a discriminação de refugiados, principalmente mexicanos. Mesmo no Brasil, a entrada de venezuelanos tem gerado situações de discriminação e violência. Vamos lá, vamos seguir discutindo, então, os principais conflitos da atualidade. Então, adentrando propriamente dito nos conflitos da África. Aqui só, eu vou deixar esse mapa na tela para vocês observarem a África, divisão étnica e fronteiras impostas. Do lado esquerdo tem um mapa mostrando as divisões étnicas. Olha quantos recortes tem nesse mapa. E do lado direito nós temos as fronteiras impostas. Então nós temos poucas fronteiras e muitas etnias. Quer dizer o quê? Que dentro do que nós chamamos destas fronteiras impostas, certo? Nós temos diversas etnias que foram obrigadas, devido a essa divisão da fronteira, não pensando nessa diversidade de etnias, então diversas etnias têm que se acostumar, e não conseguiram até hoje, se acostumar à convivência com diferentes costumes de alimentação, de roupa, tá? Então eu só queria que vocês acompanhassem comigo o quê? Uma divisão, certo? Um mapa com fronteiras impostas do lado direito e um mapa do lado esquerdo com diferentes etnias. Muitas etnias foram obrigadas a viver dentro de fronteiras impostas a eles, não escolhida por eles, né? Então diz assim no começo da nossa leitura, quando começaram as grandes navegações no século XV, havia na África mais de 8 mil povos, organizados em tribos e alguns impérios. Ao longo dos 5 séculos seguintes, os europeus desarticularam essas pequenas nações tribais e organizaram territórios coloniais segundo os seus interesses. E aí gera discussão até hoje, certo? O senhor acabou de observar esse mapa, as fronteiras que foram impostas, obrigando diferentes etnias a conviverem juntas, o que não acontece de forma pacífica. Comigo aqui na tela, na leitura. As independências, no entanto, não trouxeram paz ao continente, no caso africano que estamos discutindo, né? Pois as fronteiras impostas pelos europeus contribuíram para a eclosão de conflitos no continente, a maior parte deles relacionada a diferenças étnicas. Muitos dos novos estados tentaram evitar esses conflitos e manter sua coesão territorial por meio da federalização, em que cada etnia estivesse representada no governo central. Mas a grande diversidade de povos e as lutas pelo poder acabaram marginalizando muitas etnias, o que originou novos conflitos. Em 1963, foi criada a Organização da Unidade Africana, OUA, composta de Estados-membros que se comprometeram a respeitar as fronteiras herdadas dos colonizadores, respeitar a soberania dos Estados e não intervir nos assuntos internos dos demais Estados-membros. Isso, no entanto, não impediu os enfrentamentos naquela época até os dias de hoje. Aqui só um comentário, nós estamos discutindo os principais conflitos da atualidade, mais precisamente os principais conflitos na África, e eu quero pontuar com os senhores a Guerra de Biafra, ocorrida na Nigéria, é considerada como o primeiro grande conflito étnico africano do pós-colonização. Nela se opuseram as etnias Yoruba, principalmente a Hausa e a Ibo. Em 1967, o governo Yoruba retirou os campos de petróleo da região de Biafra do controle Ibo, o que levou o chefe local a declarar a região independente. O novo país Biafra recebeu apoio de grandes empresas transnacionais, especialmente as britânicas, que desejavam explorar o petróleo. A região foi invadida pelo governo central, iniciando uma guerra civil que se alongou por mais de 2 anos, com saldo de 2 milhões de mortos. Bem, só vamos retomar. Nós tivemos uma divisão, fronteiras impostas na África, mas essas fronteiras não respeitaram as etnias. Bem, essas etnias travam guerras até hoje, discutem até hoje, porque elas têm costumes diferentes, vestimentas diferentes, alimentação diferente, então elas não se suportam umas às outras, vamos dizer assim. E dentro desse raciocínio, elas aproveitam muitas vezes o que nós temos ali de commodities, né, de recursos minerais, para fazer o quê? Elas extraem esses recursos e usam esses recursos para sustentar essas discussões, essas guerrilhas na compra de armas e outros aparatos que permitem com que essa guerrilha continue, tá? Então, além desse conflito étnico, também tem esse lado que elas fazem o quê? Elas usam o que elas extraem naquela determinada terra, certo? Não para benefício do povo, não para o povo viver melhor, se alimentar melhor, estudar, educação, alimentação, transporte.
elas usam muito do que é retirado dessa terra, para quê? Para sustentar essa guerra, tá? Ruanda, a minoria étnica Tutsi, formada por pastores, dominava a maioria Hutu. Com a ajuda dos colonizadores belgas, após a independência em 1962, a maioria Hutu passou a controlar o governo e iniciou uma forte perseguição aos Tutsis, provocando uma imensa imigração para os países vizinhos. Então, uma outra guerra também em Ruanda, tá? Aqui, seguindo lá, Sudão do Sul e Darfur. O Sudão obteve independência do Reino Unido em 1956. Desde então, os conflitos étnicos têm sido constantes, com dois momentos mais intensos, denominados Primeira Guerra Civil, 1955 a 1972, e Segunda Guerra Civil, 1983 a 2005. Nessa última, morreram cerca de 2 milhões de pessoas e mais de 4 milhões se refugiaram em países vizinhos. Estamos discutindo o que hoje? Mundo, principais conflitos da atualidade. Mais precisamente, principais conflitos na África. Temos que entender que aconteceu o que na África? Quando foi feita a divisão das fronteiras, ou seja, foi feita uma imposição fronteiriça das fronteiras, certo? Não se respeitou as diferentes etnias. E dentro desse contexto, o que é que acontece? Discussão desde a época dessa partilha até então, tá? É importante também, nós estamos discutindo o quê? Um aumento do armamento a nível mundial, aumento do número de guerras, esse ressurgimento da visão do tribalismo, a participação cada vez mais intensa de crianças nos conflitos armados e bélicos e, consequentemente, um aumento dos refugiados devido a estes conflitos que nós estamos discutindo com vocês. Segue aqui comigo, então, na tela. Mas o ponto-chave dessa história é entender que, ao se dividir a África, ao se fazer a divisão das fronteiras, houve uma imposição, né, na divisão das fronteiras da África, não se respeitou as etnias, colocaram diferentes etnias para tentar conviver juntos, e isso não acontece até os dias de hoje. Comigo aqui na tela, em fevereiro de 2003, teve início o que vem sendo chamado de Terceira Guerra Civil, em que grupos rebeldes de Darfur atacaram postos do governo da região como forma de protesto pelo descaso governamental para com as populações desse território. O governo ampliou o apoio às milícias islâmicas, dando início ao que foi classificado como uma limpeza étnica, com destruições de povoados, assassinatos de mulheres e crianças, destruições de plantações e confisco de colheitas, provocando uma onda de fome. Várias propostas de intervenção internacional feitas na ONU não foram aprovadas por veto da China, maior parceiro comercial do governo sudanês. No entanto, quando os combates se intensificaram, na metade de 2006, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução 1706 e enviou uma força de paz composta por 20 mil soldados para apoiar as tropas da União Africana, sem, no entanto, conseguir uma pacificação da região. Como eu disse, eles vivem em pé de guerra, porque o que é que aconteceu? Ao fazer a divisão das fronteiras, não se respeitou as etnias. Então, o povo europeu ali colonizava a África, certo? Países europeus colonizavam a África, dividiram a África conforme seu interesse, não respeitaram as diferentes etnias. Quando do fim dessa colonização, certo? Pós Segunda Guerra Mundial, o que é que acontece? Discussões que não param até o dia de hoje. Atividade 2, vem comigo aqui na tela, vamos fazer essa última atividade para a fixação do que nós estamos discutindo, que são os principais conflitos da atualidade, mais precisamente os principais conflitos na África. Então, página 236, atividade 2. Diz assim, o texto a seguir trata da Conferência de Berlim, realizada na Alemanha em 1884, envolvendo 14 países. O rei dos belgas, Leopoldo II, obtém o Congo a título pessoal. A Grã-Bretanha renuncia às suas pretensões sobre todo o território e assume sua hegemonia sobre uma faixa que ia do Cabo da Boa Esperança até o Cairo e a Alexandria. A França se vê contemplada com todas as terras do sul do Saara e a Alemanha, a África do Oeste. A Conferência de Berlim decide também que a livre navegação de navios cargueiros pelos rios do Congo e Níger. A Conferência de Berlim constituiu-se na ruína da África, de muitas maneiras, e não só apenas uma. As potências coloniais impuseram seus domínios sobre o continente africano, que é o que nós estamos discutindo até agora, tá? A época da independência dos países africanos, na década de 1950, tá? Os reinos e domínios receberam um legado de fragmentação política que poderia nem ser eliminada, nem ser operada satisfatoriamente.
Considerando o texto e os seus conhecimentos a respeito dos conflitos da África, responda. Letra A. O que foi a Conferência de Berlim? Letra B. De que forma a partilha da África se relaciona com os conflitos, com os atuais conflitos do continente, né? Então, página 236, atividade 2, a resposta, uma sugestão de resposta da letra A. A Conferência de Berlim foi um evento que reuniu 14 países para decidir a partilha da África entre eles, com a intenção do quê? De colocar fim às disputas coloniais do continente. É muito importante a gente entender que foram feitas uma imposição de fronteiras, né? As fronteiras foram impostas sem respeitar as etnias lá presentes. Resposta da letra B, uma sugestão aqui, né? De que forma a partilha da África se relaciona aos conflitos atuais do continente. A divisão da África, realizada pelos países europeus, não considerou as diferentes etnias e povos que ocupavam cada uma das áreas divididas. Bem, discutimos hoje mundo, principais conflitos da atualidade, mais precisamente principais conflitos da África. Eu quero agradecer a você pela companhia até aqui. Muito obrigado e até mais.